Fala galera, tudo bem? Como vocês estão? Engenheiro Parmegiano na área, hoje mais um episódio do Engie Como a Gente. Lembrando que o Engie Como a Gente é o primeiro canal aqui que fala sobre engenharia de um modo mais suave para você que quer fazer engenharia ou você que está se formando em engenharia. E do meu lado aqui está o Leandro, meu sócio e meu grande amigo que está aqui me ajudando a realizar esse sonho e de antemão agradecer a Deus por essa oportunidade. Fala aí, Leandro. Fala, Edson, mais um episódio aqui começando com a gente. Hoje a gente trouxe mais um convidado, a gente trouxe aqui o Danilo. O Danilo, ele é engenheiro eletricista, vai contar bastante aqui sobre a carreira dele, vai falar sobre curso técnico, sobre curso de engenharia, sobre o mercado de trabalho que ele está atuando. Ele hoje tem uma empresa muito famosa de quadros de comando. Ele vai contar um pouquinho aqui da história pra gente. Primeiramente, Danilo, tudo bom com você? Legal. Edson, obrigado pelo convite. Leandro, brigadão. É uma honra para mim estar aqui, né, transmitindo a experiência do segmento, né, para os novos engenheiros, né, que possam vir aí fazer o curso de engenharia. E é um prazer. Agradeço, né, primeiro a Deus de estar aqui, a minha família, que sempre contribuiu para esse crescimento profissional. Bacana. Danilo, você tem uma história que não foi apenas o curso de engenharia, né? Você já começou a ver esse mundo da engenharia antes mesmo do curso de engenharia elétrica que você fez. Primeira pergunta, já para o pessoal já entender, o engenheiro que faz engenharia elétrica, ele é engenheiro eletricista ou engenheiro elétrico? Legal, ótima pergunta, né? Muita gente pergunta isso, na verdade os dois termos estão corretos, né? Quando a gente fala engenheiro eletricista, pelo CONFEA, pelo CREA, é o que é determinado, né? O nome mais comum a ser usado no segmento, tá? Então, eu acho que engenheiro eletricista é o mais... Engenheiro elétrico, o cara põe na tomada. Põe na tomada, engenheiro eletricista, né? Então, eu acho que esse é o melhor termo, que é pelo CREA, é o que é utilizado. Bacana. Ô Danilo, vem cá, aproveitando sobre... A gente comentou que você não começou a ver engenharia no curso de engenharia, né? Muita gente, quando pensa em fazer engenharia, fala que, cara, o curso é difícil de entrar, o curso é caro demais, não sabe qual que é a engenharia que vai fazer, não sabe se faz mecânica, não sabe se faz civil, não sabe se faz elétrica. Cara, que conselho, cara, o que você fala para essa galera que tá nesse momento de decisão? O que você daria de dica para essa turma? Legal, Leandro, a pergunta. Todo jovem, né, quando eu comecei a entrar na área, todo jovem ele tem essa indecisão de qual engenharia vai fazer. Então ele tem aquela vontade, e a gente sabe também que o curso de engenharia é um curso, tem a fama de ser mais complexo, realmente é bem difícil o curso de engenharia. Mas o conselho que eu dou para quem vai iniciar o curso de engenharia é buscar um curso técnico antes. O curso técnico, ele dá uma base muito grande, tem inclusive, né, eu, por exemplo, fiz Senai, né, quando tinha lá em torno de entre 14 e 16 anos, é o início ali que você pode entrar no curso. E aí o curso do Senai, por exemplo, foi a base para eu vir fazendo outros cursos técnicos e não diretamente engenharia. Então esse foi um dos caminhos. Então, assim, sobre esses outros cursos técnicos, então, porque você foge um pouco do estereótipo dos alunos que vão para a faculdade, que já vão direto para a faculdade de engenharia, você falou dos cursos técnicos. Que cursos técnicos você fez antes de ir para a engenharia exatamente? O primeiro curso que eu fiz foi de eletricista de manutenção no Senai. Então é um curso bem completo, inclusive tem coisas que eu aprendi no curso do Senai, de elétrica, que eu não aprendi na faculdade. Então a parte de enrolamento de motor, fechamento de motor, que você vê muito na prática, a parte também de eletricidade predial, tá? A parte de instalações elétricas. Então é um curso bem completo. Você é jovem, né, quando faz esse curso, então ele te dá um embasamento muito grande para que você entre, inclusive, no mercado de trabalho. Legal. Você falou que você fez um colégio técnico, né, famoso no mercado, inclusive, ó, você, colégio técnico, quiser colocar aqui o seu comercial, estamos abertos à negociação. E assim, você acha que tem várias escolas, tem vários níveis de escolas técnicas que a pessoa às vezes quer... não tem tempo de estudar para entrar numa federal, mas também o cara não tem aquela grana para poder pagar um curso. Existe hoje, como que está o mercado de escolas profissionalizantes, né, técnicas no país aí? O cara tem que, no quesito de certificações, tem que estar vinculado ao MEC. Você tem alguma dica para dar sobre isso para nós? Tenho sim. Então o Senai é uma ótima escola técnica, então tem um certificado, mas não é reconhecido pelo MEC, porque ele é um curso profissionalizante. E eu digo mais, né? Eu como empresário hoje também, nós como empresário e empresas que têm produtos técnicos, a gente também tem uma dificuldade em contratar mão de obra técnica.
Então, muitas vezes, você até pega alunos, por exemplo, de faculdade, para estágio, que não tem uma experiência técnica, vou dar o exemplo de montagem de painéis ali, de saber o que está fazendo. Então, o curso técnico do Senai é um curso profissionalizante e tem outros cursos técnicos também, no caso, depois, em seguida, né, eu fiz o curso do Senai, que é o curso de eletricista de manutenção, e logo depois eu fiz o técnico eletrônica. Aí sim, ele já dá uma certificação, né? Antigamente era o próprio CREA que tomava conta, hoje é o CFT, né, que é dos técnicos, e aí você tem o quê? Um documento que você já pode assinar alguns projetos. Mas existem outras escolas, além da que você cursou? Existem. Escolas boas também? Boas, inclusive escolas gratuitas. O que eu digo também, às vezes a pessoa não vai para engenharia pelo custo, por exemplo, é caríssimo e tal. Então, as escolas técnicas, além de serem gratuitas também, e o próprio Senai também me deu embasamento para poder fazer prova e passar em outros cursos. Ah, legal. Então, é bem legal. Acho que esse é um caminho bem interessante. Eu acho legal essa dica que você está dando até no nosso podcast, né, Leandro? Eu até dei essa dica que uma das coisas que eu não fiz na faculdade foi um curso técnico. Isso me criou dificuldades, não só no curso, mas após a graduação. Então, fez total sentido, né, o que você está falando. E você acha que o cara, agora até complementando, depois eu passo para o Leandro, meu camarada aqui, o cara faz o curso técnico. Você acha que ele acaba recebendo porque ele faz um curso técnico, dependendo, já entra numa empresa, começa a ganhar seu dinheirinho, e às vezes o cara é um jovem e começa a ter essa grana para gastar, né, na balada, com a cerveja, e ele acaba se acomodando e não indo para um curso de engenharia. Então, como que você vê? Você tem alguma dica pro pessoal a respeito disso? Então, depois de fazer o curso técnico, a chance de conseguir um emprego é muito grande. Existe sim a possibilidade da pessoa parar e não fazer engenharia, mas aí vai do foco da pessoa. Eu acredito que a pessoa que fez um curso técnico, de repente para fazer engenharia, ela não ia concluir engenharia se ela fosse fazer direto uma engenharia. Sobre essa questão você falou que existem alguns cursos técnicos que são gratuitos e outros cursos técnicos imaginam que você deva fazer um investimento para eles. Vai chegar uma hora que esse aluno ou esse estudante ele vai se interessar por engenharia e vai querer ir para uma faculdade. Algumas pessoas elas não têm condições de pagar esse curso da faculdade, né? E tampouco condições de fazer um vestibular para ir para uma pública, né? A gente sabe também que dá para você conseguir pagar a faculdade sem necessariamente ter esse dinheiro, sobre linha de financiamento estudantil. Como que funciona? Eu aconselho, né? Eu passei por isso também, não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Então, o curso técnico, ele dá o embasamento do já inicial, né, da base técnica, que você vai estudar depois na faculdade, e também te dá um rendimento financeiro. Então você vai trabalhar. Eu trabalhei de eletricista de manutenção, fiz instalação elétrica, trabalhei fazendo tubulação de rede de computadores, e aí você tem o quê? Já tem um valor monetário significativo para você pagar a faculdade. E também existem financiamento estudantil, tá? E um outro detalhe importantíssimo, né? Então, para você que quer fazer faculdade, que às vezes não tem grana e tal, a faculdade, ela tem concurso de bolsa. E para fazer o concurso de bolsa, você precisa fazer a prova. E para fazer a prova, o curso técnico também te dá uma base muito grande para você fazer a prova e conseguir uma bolsa de estudo. Você acha que, nesse caso, o curso técnico ele serve como um estágio pré-faculdade? Perfeito. Esse nome Mas isso aí. É importante, né, o Danilo, que estava dizendo que o cara tem que ter foco e muita força de vontade, porque estudar e trabalhar é muito difícil, né? Você deve ter passado por uma dificuldade, você teve que ter se dedicar muito para isso, né? Isso estudar e trabalhar é complicado, mas se você não tem, né, não tem um patrocínio, né, não tem, meu pai não tinha condição de bancar, então eu fazia isso, trabalhava e conseguia pagar a faculdade. E não necessariamente, Leandro, eu também não fui direto para engenharia, né? Então, fiz o primeiro curso, depois fiz o curso técnico, depois eu fiz tecnologia em automação, que foi a primeira faculdade que eu fiz. Então, o valor é bem menor, né? Já é um curso superior e nessa sequência foi mais fácil também fazer esse primeiro curso superior, que é tecnologia em automação industrial. Então você fez o técnico, depois você fez o tecnólogo, aí depois você ainda foi fazer mais 5 anos de engenharia. Cara, se eu tô fazendo as contas aqui, eu acho que você já foi para junto uns 20 anos aí pelas minhas contas. Não dá para queimar a matéria na faculdade? Fora essa curso que você deve ter feito. Fora essa. Aí que tá vamos falar o pulo do gato, né? Quando você faz uma primeira faculdade, que é a tecnologia, ela já é um curso superior. Então, quando eu fiz a tecnologia, que depois eu fiz
a engenharia elétrica, aí foi onde eu consegui fazer mais tranquilo a engenharia, porque o curso superior, que é a tecnologia, me eliminou várias matérias no curso de engenharia. Tá? Esse é o segredo. Então, você pega o conteúdo programático, que é uma escola reconhecida pelo MEC, leva para a coordenação da outra engenharia. Né? Então, você que quer fazer engenharia, então essa é uma dica, é um caminho, um dos caminhos que verifique se a empresa está devidamente cadastrada no MEC. Perfeito, então isso foi visto. E aí o conteúdo programático, tudo que foi estudado, isso. Aí eu fui para o curso de engenharia eliminando matérias. Dessa forma, não ficou aquela engenharia porradona, pesada. Densa. Então, mesmo que eu fiz o curso, eu consegui concluir o curso de engenharia, somando a tecnologia e engenharia em 4 anos e meio. Aí, que Mas top. foi de sábado, de domingo, puxei O matéria. curso de tecnólogo mais engenharia, tudo você fez em 4 anos e meio. Não foi aquela coisa de 2... O tecnólogo tem quanto tempo? 2 anos? O tecnólogo tem em torno de 2 anos e meio a 3, dependendo da faculdade. 2 anos e meio a 3, se for somar 2 anos e meio a 3 mais 5, 8, então você conseguiu fazer tudo em 4,5. 4,5. Então eu eliminei as matérias e ficou mais tranquilo, porque eu tinha umas matérias na engenharia mais complexas, mas eu tinha eliminado outras, então eu tinha tempo de estudar. Então isso é uma dica que eu dou para quem quer fazer o curso de engenharia. Quando você vem de degrau em degrau, você tem todo o embasamento e não fica aquele curso denso. Né? E que, inclusive, né, é bacana isso, porque você mostra de uma forma que não é impossível, né? Porque a gente falou 8 anos para 4 anos e meio, eu não sabia disso, sabe? Você deu uma excelente dica, né? Não é fácil, porque assim, eu vim de uma família humilde, então não tinha dinheiro para fazer faculdade, eu ainda ajudava em casa, pelo contrário, né? Eu tinha contas. E ajuda até na monografia, né? O TCC, já fica tudo sem mastigado dúvida, ali, já fica tudo na ponta do... E assim, o TCC do meu curso né? Eu fiz um sistema de automação, tal, do curso de automação industrial, eu remodelei ele para o TCC do curso de engenharia. Então, eu incrementei ele um pouco mais e usei ele no curso. Então, eu fui guardando, né, as experiências. Olha que bacana, cara, porque a gente pega o perfil do engenheiro hoje, né, ou do cara que entra na faculdade de engenharia, da mulher que entra na faculdade de engenharia, e a gente vê hoje a garotada querendo cada vez mais cedo, né? Então tá com 18, 19, 20 anos. Antigamente, quando eu entrei no curso de engenharia, existia muito aquele papo de que, cara, quer ser rico, vai fazer logo engenharia, né? Você quer ser rico, vai fazer ou engenharia, ou medicina, ou direito. A gente sabe que hoje, muito tempo passado, isso não é exatamente uma regra, né? Mas a galera acha que então com 18, 19 anos, se você não entrar numa faculdade de engenharia, você perdeu o timing. E você está mostrando aí um caminho, uma alternativa que ela é tão robusta ou mais quanto, e que consegue levar a faculdade de engenharia até com mais certeza do que ele vai fazer depois do curso. É isso mesmo, é isso mesmo. E uma outra dica que eu dou. Se a pessoa nos 2 cursos técnicos, ou os 3, falando em tecnologia, não se identificou, ele não gastou tanto e ele pode recuar sem ter passado, né, ou ter gasto uma grana alta no curso de engenharia. E aprendeu, né? E aprendeu. Então é mais fácil você errar no curso técnico, que já é uma boa base, do que você errar já na faculdade. Eu conheço pessoas que fizeram 2 faculdades, já fiz engenharia, depois eu fui para administração, agora estou fazendo nutrição. Então, assim, testa no curso técnico. E aí você fala, não, me identifiquei, é essa área. Que foi o que aconteceu comigo. Eu falei, não, é essa área que eu quero, vou me desenvolver. É um tiro mais curto que você dá, né, fazendo o técnico mais antes. Mais assertivo, né? E é um pouco mais eficaz, né, no sentido de eu não vou perder tanto tempo e pelo menos com o técnico eu consigo entrar no mercado do trabalho para poder tirar um dinheiro antes de esperar 5 anos, às vezes num curso integral de engenharia, que vai chegar nas finais e vai falar... Não era isso que eu queria da vida. Quanta gente a gente não vê. É isso aí. Isso me facilitou. A experiência também. Você trabalhando, você tem experiência. Então, você se tornar engenheiro, tendo feito instalação elétrica predial, rede de infraestrutura, rede de é mais completo. É mais completo. Eu já trabalhava, eu já fazia instalação, já mexia com... Porque é bem comum, né? Assim, quando eu me formei, eu tinha que lidar com técnicos... Até hoje, né? A gente é meio que enrolado ali pelo técnico, porque a gente não tem tanta habilidade em trabalhar com as mãos, na parte operacional. Você não se deixa enrolar, né? Pelo que eu já trabalhei, não. Tá? Então eu trabalhei com manutenção de máquinas também. Eu lembro que eu trabalhava numa indústria, né? E era uma indústria de peças automotivas.
Nossa, eu entrava nas máquinas, aquelas máquinas gigantes, prensas, tudo. Nossa, eu entrava na máquina, só aparecia o olho, né? Quando eu saía debaixo daquele... que tinha como se fosse a casa de máquinas, né? Das máquinas. Então, eu trabalhei muito também com essa parte de manutenção. Então, essa vivência... Quer dizer, ninguém vai te enrolar falando, não, isso daqui é dessa forma, não. Essa vivência foi muito boa. Danilo, então, fica claro aqui pra gente que você, quando saiu da faculdade de engenharia, você já estava mais que preparado, né? Você fez curso de automação, de programação, de eletrônica, você fez automação industrial, depois você foi para engenharia elétrica. Isso. Como que foi essa sua transição, então, depois de ter passado por todas essas etapas e ido para o mercado de trabalho? Você já foi para o mercado numa posição técnica para aproveitar o que você fez, ou você acabou seguindo outro caminho? Como que foi saiu da faculdade, foi para o mercado? Durante a jornada da parte técnica, então eu já trabalhava dentro da indústria e eu já trabalhava com a parte elétrica, a própria montagem de painéis. Nessa mesma empresa? Nessa mesma empresa. Então você só continuou. Exatamente. Então a empresa, né, que eu estou hoje, né, que depois eu comprei uma parte da empresa, então eu já trabalhava. Existe um outro detalhe também, né? Você precisa fazer estágio, relatório de estágio, tudo. Como eu já trabalhava no segmento, não tinha dificuldade nenhuma. Porque, inclusive, existe quando você já trabalha no segmento e está fazendo uma faculdade, ou um técnico, ou tecnólogo, você usa o seu registro de trabalho como se fosse eliminar o estágio. Então, não precisa nem fazer estágio, porque eu já trabalhava na área. Então, é um outro atalho que tem. O que é um estágio para quem já está há anos trabalhando na área. É isso aí. Eu lembro que o meu gestor, na época, Está querendo ensinar o padre a rezar a missa. Exatamente. Então, eu descrevia, é um documento que você descreve o que você faz, que é trabalhar com parte técnica. Eu lembro que o engenheiro assinava, né? O meu chefe, na época, assinava aquele relatório e ele já servia como relatório de estágio. Então, eu não precisava fazer estágio, porque eu já trabalhava na área. Óbvio, né? Tá? Então, esse foi o caminho. E, cara, uma outra pergunta. Hoje você é diretor executivo de uma empresa, de uma renomada empresa, né? Quantos funcionários tem sua empresa? Tem 50 colaboradores. Como que você foi de um cara técnico? Como você percebeu na sua empresa atual que você se comportava como líder? Que você, como você é um diretor executivo, você começou meio que ir na parte de comercial, na parte de venda, na parte de liderança. É importante, é muito importante isso. Eu convivi com muitas pessoas, convivo ainda com muitas pessoas, e a gente precisa aprender a identificar o perfil, né? E lá atrás eu não sabia qual que era o meu perfil, qual que era, né? E a gente vai descobrindo aos poucos, né? Até tem uma história interessante, eu trabalhei em todos os setores dentro da empresa. Então, desde a produção de montagem de painéis, a parte de estruturação, a parte de montagem, teste de painéis, né? E essa passagem em todos os setores, eu fui para o departamento de engenharia, né? Nessa época, eu estava terminando o curso técnico e ia entrar no curso de tecnologia. Então, eu já aprendia, né, a parte de software, de programação e tal. E aí, eu fui trabalhar durante um tempo dentro da engenharia, fazendo programação. E aí, eu ia lá, tava programando, fazendo. Então, eu fazia a programação, eu conseguia executar o serviço, só que o que eu fazia em 3 dias, meu colega fazia em meio período. E como era o perfil desse seu colega? Perfil quieto, que não falava muito, que ficava só no computador. E eu, na realidade, eu atrapalhava todo mundo, né? Eu dentro da engenharia, e aí, você conseguiu? E tal, né? E não sei o que, e aí, deu certo? Então, ali que eu falei, eu fazia num tempo maior, mas não era o que eu gostava, porque eu não sou de ficar quieto, eu falo muito e tal. Foi aí onde eu fui para o departamento técnico de relacionamento do cliente. Ali foi onde eu comecei a decolar tipo a carreira. Uma pós-venda ou uma pré-venda? Pós-venda. Então eu fui, aí eu saí tipo suporte. Tipo de um suporte. Então eu saí da engenharia, fui para a parte, me tornei líder dentro do departamento técnico de relacionamento com o cliente. Isso levou mais ou menos quanto tempo que você já estava trabalhando? Isso em torno de 7 anos, mais ou menos, de trabalho. 7 anos é um tempo interessante porque você deixou aqui bem claro que partiu primeiro de um autoconhecimento seu, você se entender como uma pessoa que buscava relacionamentos e a partir disso você falou, opa, cara, eu acho que está na hora de eu fazer uma migração e trabalhar com relacionamento com o cliente, por exemplo. Perfeito. Foi isso mesmo. Foi um autorreconhecimento, só que também aquela passagem foi importante. Hoje eu faço a gestão dessas pessoas, daquele setor que eu trabalhei, e eu precisava também entender aquele setor, então a parte de software, layout de placa, como que faz layout. Eu também fui sempre um pouco maluco assim também, que em paralelo a isso eu também fazia projetos em casa, então já fiz layouts, já fiz
fiz um aparelho de estética lá, então fiz uma placa, fiz software, fiz hardware, e isso tudo me ajudou também, tá? Então mesmo sem trabalhar lá, eu fazia serviço que era para ajudar a pagar a faculdade, enfim, outro serviço que fez com que eu tivesse essa experiência também. Ô Danilo, fala uma coisa, quando você chega numa posição de liderança, né, já tendo trabalhado muito tempo ali direto no operacional, é igual falar com todo mundo? Ou cada um tem o seu jeito de comunicação? Liderança envolve essa coisa de entender o melhor estilo de cada um ou não? Eu sou o líder, eles que entendam como eu tenho que me comunicar com eles. Não, você tem que se adequar a cada perfil, né? Então vamos falar, o perfil de engenharia, do setor de engenharia é um perfil. Você vai para o setor comercial, é outro perfil. Você vai para o setor que é um setor muito pesado, que é o pós-venda, o relacionamento com o cliente liga reclamando, né? Então é um outro perfil, né? Vamos supor, você pega o engenheiro de desenvolvimento, que já aconteceu isso, né? E coloca ele dentro de relacionamento com o cliente. Na hora que um cliente liga, ele já espana na hora. Então é colocar a pessoa certa no lugar certo. Isso é um desafio, né? É um desafio. Esse é um desafio. Eu fiz alguns cursos de liderança, inclusive algumas imersões, né? Aqueles cursos que você fica final de semana inteiro, né? Dentro de um hotel. Isso me ajudou muito a entender o perfil das pessoas, né? E conseguir direcionar a pessoa para o melhor lugar dela dentro da empresa. Que legal, cara. E assim, qual a dica que você dá então pro pessoal que está entrando assim? Isso não quer dizer que se a pessoa está no computador, ele não pode ser bem-sucedido na empresa. Perfeito. Não quer dizer, não, de forma alguma. Né? E hoje você consegue... Que tipo de profissional você busca hoje, na hora que o cara vai se formar como engenheiro? Que habilidades que ele tem que ter para trabalhar ao seu lado? Que você busca hoje? Você verifica exatamente o perfil dele já... Hoje, como eu fui formado nessa situação da base técnica, então os engenheiros que possuem cursos técnicos antes da engenharia, eu não falo só pela minha empresa, mas sim por outras empresas, já dispara na frente em relação à parte dessa situação de experiência. Ele não chega tão cru. E não chega tão cru. Então, entre eu contratar um engenheiro formado, que não tem experiência anterior ou curso técnico anterior, e o que tem curso técnico anterior, o que tem curso técnico, ele leva vantagem. Ai, que legal, pessoal, que ótima dica, né? O cara como diretor tá falando aí para vocês, vai fazer engenharia, tenta fazer um curso técnico junto, que isso te dá uma vantagem no mercado de trabalho. Legal. Outros detalhes também, sei lá, por exemplo, eu já contratei pessoas que fizeram o exército, por exemplo, né? A pessoa teve que servir o exército. Então você já sabe da situação do exército, vamos dizer assim, da doutrina que é dada lá dentro e tal. Então isso também é um diferencial. Então o diretor, o gestor, quando enxerga o que aconteceu antes, né, da formação, ele fala, opa, esse daqui ele tem uma experiência um pouco maior em outro segmento, fez curso técnico e tal. Então eu acho que leva vantagem sim. Você acha que alguém que, por exemplo, entrou direto na faculdade e não fez o curso técnico, né? Então essa pessoa está um pouco mais crua, né? Até chegar ao fim da faculdade. É possível, durante a faculdade, ele ir desenvolvendo alguma parte técnica em paralelo, ou você acha que fica muito pesado? Você leu meus pensamentos, tá? Você acabou de ler meus pensamentos. Eu conheço muitos engenheiros, e que estão cursando e que já cursaram engenharia voltando a fazer curso técnico. Então, durante a faculdade? É que assim, quando eu falo curso técnico, você tem o curso técnico regular, o curso técnico do ensino médio, mas existe o curso técnico pontual. Você pode fazer um curso, por exemplo, eu quero fazer um curso de elétrica residencial. Você vai e faz o curso de elétrica, é um ótimo curso, tem diversas escolas e é muito barato. Dá para fazer junto com a faculdade? Junto com a faculdade. Aí depois você faz comandos elétricos. Aí você vai fazer o curso de comandos elétricos, mexer com contator, acionar motor e tal. Eu quero fazer agora o curso de CLP, programação de CLP. Então, e não é um nem dois, tá? Diversos engenheiros que se formaram e aí volta. É até estranho, né? Porque ele tá lá no meio de um monte de gente que tá aprendendo, mas não tem um nem dois, não. São vários que voltam a fazer a base, que é o que não tinha no início. Sim, bacana. Tá? Você teria... Uma outra dica que eu queria que você desse pra galera. Você falou várias coisas bacanas, né? Várias coisas que você assertivas, mas teve algo que você fez, talvez você se arrependa ou você se antecipou muito. Por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Quando eu me formei, eu inventei de fazer curso de AutoCAD de 2D, 3D, mas algo que eu nunca atuei, nunca trabalhei. Então, assim, foi um SolidWorks. Mas pra mim não funcionou, eu acabei, entendeu? Já esqueci como é que mexe. AutoCAD 2D, AutoCAD 3D. Nossa, eu aprendi tudo isso e...
Não, eu paguei pra fazer, inclusive. Eu não aprendi a faculdade, eu paguei num curso extra pra achei que era. Achei que tinha que ir pra esse caminho, que todo engenheiro tinha que saber dominar essas duas ferramentas. E você aconteceu algo parecido? Você tem alguma dica, algo que você teve um fracasso ali, que é normal, né? A parte de programação eu não me dei bem, tá? A parte de programação, porque eu não tinha aquela... Então, eu me arrependi que eu tentei, eu até fui numa linha de, não, eu vou fazer programação para ser engenheiro de desenvolvimento e tal. Então, acho que essa foi um pouco, né, uma situação meio complicada que eu fui, mas aí eu soube o limite. Falei, não é para mim isso daqui, deixa eu ver outra área, né? Porque depois que eu saí da parte técnica, eu fui para engenheiro de aplicação. Tá? Então, aí eu me formei em engenharia e tal, e fui para engenheiro de aplicação já com a experiência de campo. Então, isso daí... O que é um engenheiro de aplicação? Então vamos lá, vamos chegar lá. Aí eu fui para engenharia... Então, eu acho que o erro foi esse, né? Respondendo a sua pergunta, de ter insistido em uma área que eu achava que ia dar certo, né? Então, a gente tem que saber, o engenheiro tem que saber isso. Ele vai, faz a tentativa, viu que não é. Porque engenharia tem diversas áreas. Então, você fala assim, engenheiro eletricista, tá? Então, você tem o que trabalha com subestação, você tem o que trabalha com elétrica, você tem o que trabalha com eletrônica, o engenheiro de aplicação. Então, o que é o engenheiro de aplicação? O engenheiro de aplicação é o engenheiro que trabalha voltado à área comercial, tá? Então, é um engenheiro. E ele ajuda o departamento comercial a fazer uma venda. Então, você tem... A criar soluções. A criar soluções. Então, na época, eu tinha lá os vendedores, as vendedoras, e às vezes tinha um projeto muito complexo. E aí, o que o engenheiro faz? Tem um motor tal. Então, você, com o seu conhecimento técnico, você viabiliza uma condição comercial de venda. Então, o engenheiro de aplicação, ele trabalha em conjunto com a equipe comercial para executar uma venda de um projeto. Então, ele vai, através do departamento comercial, ouvir a voz do cliente e transformar aquilo numa solução técnica viável para o comercial ir lá e poder fechar o negócio e, obviamente, satisfazer a necessidade do cliente. É isso aí. Quando eu entrei, pela experiência que eu tinha técnica também, voltando lá do início, então pela experiência de campo, eu me destaquei muito na parte de engenharia de aplicação e fechando grandes negócios. Então tinha determinado equipamento que você dimensionava um equipamento que custava, sei lá, 20 mil reais. E com outro equipamento de 15 mil reais fazia a mesma coisa. Então você eliminar, sei lá, num custo de uma máquina, de uma automação, 5 mil reais, era o diferencial entre você fechar ou não um projeto grande para a empresa. Sim. Então isso é bem legal. É uma área que eu gostei muito, eu me identifiquei muito como engenharia de aplicação. Eu queria também entrar numa esfera, Leandro, se você me ajudar também, que é interessante. Porque assim, muitos dos colegas, né, eu mesmo, você, né, nós se formamos e fomos para uma multinacional. Multinacional. E você se formou e foi para uma empresa nacional. Isso e aí. foi que, no caso, que te deu grandes oportunidades e você hoje é sócio. Que eu trabalhei muito tempo numa multinacional, fui para uma empresa nacional, que também me deu essa oportunidade. Legal. Virei sócio do meu ex-chefe. E aí eu queria saber, que é meu ex-sócio também, e eu queria saber com você, quais as vantagens e desvantagens entre uma multinacional e uma empresa nacional? Lembrando que a multinacional tem uma série de vantagens, mas a nacional também tem suas vantagens e desvantagens. Queria que você explanasse sobre esse seu ponto de vista. Quando sai do curso técnico, principalmente o curso que é voltado à indústria, o sonho é você trabalhar numa multinacional. Né? Eu quero uma multinacional, que é uma empresa Nessas horas grande. Existe muito preconceito com a indústria nacional. Existe pela carreira, por um monte de situações. Né? Então, quando eu entrei na empresa nacional, eu não vou falar que eu enxerguei, que foi um pouco... eu acho que envolve um pouco de sorte também, que eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Mas existe uma lacuna muito grande nas empresas nacionais. Muito grande. E eu tenho essa lacuna dentro da empresa. Eu tenho hoje. Em que sentido? Hoje eu preciso de um responsável da área técnica e eu não encontro, né, que tem experiência no segmento que eu atuo. Eu tenho eu tenho vagas de líderes e eu não consigo preencher. Líderes técnicos. Líderes técnicos. Você acha que isso se deve a, hoje, por exemplo, o perfil do engenheiro ele estar indo já direto para a faculdade e não ter passado por esse estágio técnico que é o curso técnico, por exemplo? Você acha que esse cara... O mercado está carente dessas pessoas que fazem o curso técnico antes? Eu acredito que sim. Cada vez o curso técnico está sendo menos procurado, todo mundo quer se formar, né, ter o diploma aí da faculdade, e isso faz com que o mercado de trabalho fique carente de mão de obra técnica. Eu acho que muito disso passa por... o cara, quando está com 16, 17 anos... obviamente ele não tem a maturidade que um cara que já está no mercado, que tem seus 30, 40 anos tem, e a realidade já bateu a porta dessas pessoas. E eu lembro quando eu tinha 17 anos ali, 18, que eu entrei na faculdade, o negócio era, cara,
quando você se formar engenheiro, você vai tirar um CREA e olha aqui, ó, site do CREA. 8 salários e meio. O cara começa a fazer a conta hoje, R$ 9.000 mais ou menos. Então o cara acha que depois de 5 anos, automaticamente ele vai estar ganhando 9 mil. Ele fala, por que eu vou passar no curso técnico para ficar ganhando 2, 3 paus se eu já posso investir logo para ganhar 9? Excelente A pergunta, realidade, Leandro, a gente sabe que não é essa, né? Você acha que tem muito dessa visão não real do jovem quanto ao futuro da engenharia, por isso que ele acaba pulando direto para o curso da engenharia? Ou você acha que é uma questão mais social? A pessoa que se forma, eu conheço diversas pessoas que são engenheiros e hoje trabalham como técnico. Porque ele não tem a experiência, ele é formado, ele tem o diploma, ele tem o CREA, mas você vai sentar ele para fazer um projeto complexo, ele não vai conseguir. Então, acontece isso que você falou. Ele faz a engenharia, se forma mirando lá os 8, 9 mil reais. Não consegue emprego, porque não tem experiência. Vai sair da faculdade para ganhar 3 pau. E vai começar a trabalhar como técnico e vir galgando algo que ele já poderia ter feito antes. E tudo bem, é o normal. É normal, não é... É normal. Estágio também, você vai ter que fazer estágio depois. Na sua própria empresa, o cara se formou e você vai pagar um salário. Porque, né, acho que vai depois até você compartilhar com a gente quanto custa aproximadamente um profissional que, teoricamente, ele ganha 10 mil reais. Quanto custa para a empresa ele? É praticamente o dobro, né? Então é um risco muito grande, né? É um risco muito grande. Cargo trabalhista, tudo. Então, além de ser um risco, é um custo muito caro. E o que eu falo, na empresa, a gente fala assim, é caro, é barato. Não existe caro e barato. Existe o que dá ou não resultado. Às vezes você está pagando 30 mil reais de salário, beleza, tá dando um resultado para a empresa. Tá pagando 30 mil de salário, tá saindo 60, mas o cara tá botando 100 de volta. É isso aí. Então não existe o cara barato, existe o que dá ou não resultado. Então, se você paga 9, 10 mil reais por um engenheiro, que ele não vai conseguir fazer um desenvolvimento... Você vai ter que ensinar ele. Você vai ter que ensinar ele. Já aconteceu na empresa. Teve um profissional que trabalhou lá com a gente e tal. Que agora ele vai começar a desenvolver isso. Não, sem dizer os problemas políticos internos, que acho que vale a pena você falar também um pouquinho sobre isso. Exatamente. Então, você coloca uma pessoa sem experiência. Vamos falar do engenheiro? Você colocar um engenheiro do lado de um técnico que tem uma baita experiência. De uma faculdade renomada. Não, isso. Aí você tem lá o engenheiro que tem uma baita faculdade e um técnico. O técnico tá lá desenvolvendo, fazendo, blá, blá. Quando você coloca um engenheiro do lado, ganhando 9, 10 pau, causa um problema. Causa um problema. Então eu falo assim, eu estou ensinando o engenheiro a trabalhar, ele ganha o piso salarial, que é 9, 10 pau, entre 9 e 10 hoje, dependendo do ramo de atuação. Então você desmotiva quem está dentro da empresa. Que já está dando resultado e recebendo provavelmente 1/3 do que esse cara está ganhando. É isso aí. Você tocou num ponto importante que são essas faculdades renomadas, tal. A gente sabe que existem várias faculdades de engenharia no Brasil, a gente sabe que de fato umas tem algum rigor acadêmico mais forte do que outras são mais famosas, etc. Para você que está do outro lado do balcão, que é quem está pegando esses engenheiros para poder trabalhar, tem diferença de faculdade na prática? Tem diferença de faculdade, tá? E aí depende o que essa pessoa vai fazer dentro da empresa. Então, vou falar da nossa empresa, que a gente desenvolve também placas eletrônicas, software, hardware. Então, a gente não trabalha... É uma empresa que não trabalha assim com programação de CLP. Então, a gente fabrica painéis, mas temos também o desenvolvimento de placas eletrônicas. Então, esse profissional, ele precisa, geralmente, quando vem de uma faculdade mais renomada, pelo peso, né, pela dificuldade que é, a chance de dar certo é maior. Tem uns caras de uma faculdade de engenharia que saem, então, e perdido. Agora sim, eu quero voltar. Então, o cara se formou, o cara fez engenharia, fez o curso técnico, e aí ele vai entrar na sua empresa. Né? Você tem a vaga lá. Só que ele não vai ganhar, talvez, né? Eu queria saber com você, ele não vai ganhar aquele piso. O que você tem a dizer pro cara que vai se formar, ou se vai se formar, você já vai ganhar o piso, você tem que exigir o piso, ou não? Cara, vai com calma. E trabalha, faz sua atuação de forma profissional, proativa, e aí você vai conseguir conquistar os seus benefícios, os seus méritos, enfim. Eu queria que você explanasse sobre isso, A minha dica é, para quem se formou, fez o curso de engenharia, se formou... E fez o curso técnico também, fez os dois. Fez os dois. Completo. Iniciar de baixo. Tá? Então, é a porta de entrada da empresa. Você já está lá dentro. Então, você já está lá como técnico, às vezes como tecnólogo, e tem diversos cargos antes, né? Você tem igual lá na empresa, nós temos o consultor, por exemplo, tem um cargo que chama consultor técnico de vendas. Então, você trabalha com a área técnica e também com a área de vendas. Você tem o técnico eletrônico, o auxiliar técnico, e tem o tecnólogo em automação. Então, você tem várias grades que você vem subindo até chegar
o nível de engenheiro e ganhar o salário do piso ou piso para mais também. Ser proativo, né? Ser proativo. Olha o Danilo acabando com o Papai Noel de quem está na faculdade de engenharia. Mas é a realidade, tá? Pessoal, olha... É a realidade do mercado de trabalho. Sim, o cara tá aí assistindo a gente, o cara tá, não, tô aqui no meu 3º, 4º ano, daqui a pouco 9 mil. É realidade, é questão de tempo. E não é bem assim. A verdade, gente, é que o cara quando tá na faculdade, eu acho que é um pouco disso que o Danilo tá falando aqui pra gente, salário se conquista. Você não vai sair do mercado, você não vai sair da faculdade com um salário garantido. Mercado, a gente pode aqui ter N discussões, é oferta e demanda. Então você tem que trabalhar duro, você tem que trabalhar sério, você tem que ser disciplinado e esperar o tempo, dar tempo ao tempo para poder conquistar as coisas, cara. Tem que saber salário chegar. na engenharia, promoção, cargo, é tudo a mesma coisa. Não tem milagre. Perfeito, Não tem Leandro. milagre. Tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez, como dizia o Chorão. Salário e cargo. Dá pra entrar e sentar na janelinha, Não né? dá. Na engenharia, como qualquer área, salário e cargo é conquistado. O problema, né, Danilo, nós conversamos bastante, eu já até passei pra você, que aí o pessoal vem nos cursos digitais aí, o pessoal ganha piso Arrasta salarial pra cima. e ganha o piso salarial com o meu curso, né? Siga os meus 10 passos. Ganha acima do piso salarial. Engenheiro 20k, 30k, né? Você não precisa falar inglês, não precisa ter MBA, não precisa ter experiência na área. Eu vou te ensinar a ganhar. Com os meus 10 passos, você vai ganhar 30k Tome em apenas cuidado. 2 semanas. Tome cuidado, né, com essa galera, né? Toma Gente, cuidado. não tem milagre. Para de seguir esses caras, para de cair em papo de charlatão. Não tem esse papo de que daqui 3 meses você vai estar ganhando um engenheiro 30k. Para de acreditar nessa Talvez gente. os caras até ensinem algo bacana, Se o mas cara não já tiver cai na ganhando 29, daqui a pouco não ele cai ganha na 30. promessa, né, Danilo? Fala aí. Tem muitos, né? O marketing digital tem crescido bastante, né? E realmente, não caiam. Tem muita gente prometendo. Existe muita responsabilidade envolvida também. Então, o engenheiro, quando você vai assinar um projeto, existe uma responsabilidade grande envolvida quando você faz isso. Então, mesmo a pessoa se formando, que se formou, que não tem experiência, eu aconselho aquilo que a gente falou agora há pouco. Me formei e não tenho experiência nenhuma. Volta, faz esses cursos técnicos. Vou fazer a parte de eletricidade predial. E lá também você vai conhecer pessoas, vai ter o relacionamento, vai conhecer uma galera que pode até te alavancar e te colocar em alguma empresa. Isso não quer dizer que também o cara se forma como engenheiro, entra numa empresa como a sua e fala, eu sou engenheiro, mas eu estou disposto a ganhar por baixo e aí eu vou querer fazer um curso, gostaria que talvez... Perfeito. Eu tenho até um amigo, né, que ele fez o curso de engenharia e aí ele estava mandando um currículo tal, e ele não conseguia emprego, dificilmente conseguia emprego tal. Então ele retornou, fez alguns cursos de capacitação técnica, tirou que era engenheiro e aí ele conseguiu emprego. Como técnico. Então, como técnico, para ganhar entre 6 e 7 mil reais, que é um salário razoável, um salário bom. E aí dentro da empresa, em determinado momento, com a liderança dele, aí ele sentou, quando ele sentiu confiança, ele sentou e explicou, eu omiti essa situação do engenheiro, ele até ficou, porque ele não ia contratar se tivesse Você vê como que é? Sim. Então ele teve que recuar para poder entrar no mercado de trabalho. Ele foi esperto, né? Foi estratégico. Mas também não estava conseguindo emprego, né, Edson? Não. Ele tava Ficar lá, parado achando que vai ficar acontecer parado, milagre. exatamente. E o engenheiro também, ele é colocado à prova diversas vezes, né? Eu tinha o foco de me tornar engenheiro, tudo. Não, o cara é engenheiro e tal. Então aí você é colocado à prova e você não consegue responder uma pergunta básica, ou se aí aonde acontece algum Treme, problema. né? Dá aquela tremida, aquela... Exatamente. Sobre liderança, você começou na parte técnica, logo depois você fez aquela sua autoanálise de que o seu negócio era pessoas. Nessa jornada, você chegou a fazer mais algum curso, alguma pós-graduação? Legal, fiz. E aí eu vim, né, da área técnica, e aí eu senti que eu estava um pouco bitolado na área técnica, né? Então fiz lá no início o curso técnico, né, o Senai, curso técnico, tecnologia de automação e engenharia. Aí eu pensei em fazer uma pós-graduação relacionada à eletrônica, elétrica e tal. Aí foi quando me deu um estalo, assim, eu falei, eu vou fazer uma pós-graduação voltado mais à área administrativa. Foi a melhor decisão que eu tomei, tá? Então eu fiz uma pós-graduação em gestão de marketing e vendas, então numa boa faculdade, e aquilo mudou minha cabeça. Um amigo meu que se formou comigo em engenharia, ele tinha falado isso, falou, Danilo, quando você fizer uma pós-graduação, é um negócio, eu falei, mas o que é? Ele falou, não sei, mas te abre a cabeça de uma tal forma, e eu fui na dele, né, ele é amigo meu até hoje, eu fui na dele, fiz o curso, e aí foi quando eu entendi, eu falei, não, meu lugar é também administrando empresa,
e na área de gestão. Era engraçado porque na pós-graduação e tal, todo mundo, sou administrador, sou, né? Aí eu sou engenheiro. Aí todo mundo olhava assim para mim e falava, o que o engenheiro tá vendo fazer uma pós-graduação? Você fez uma aula presencial. Presencial. Então, eu quero passar dividir um pouco uma experiência que eu fiz algo assim, mas eu fui à distância. E a minha experiência não foi. E foi uma faculdade renomada também. Então, eu fiz em gestão de negócios e eu diria que o presencial é diferente. Eu aprendi, né? Foi legal desenvolver o plano de negócios, mas talvez eu não... Era não presencial, eu fiz, foi presencial. E algumas passagens da faculdade, uma delas... Rola networking, tudo. Rola networking e assim... Você também fez MBA, né? Fiz. O que eu falo, a pós-graduação, MBA, como que eu vou dizer? É uma reunião de pessoas capacitadas, sendo mentoradas, que são os professores, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Então, é uma reunião, na realidade, onde você troca experiências. Então, nessa época que eu estava fazendo a pós-graduação, eu era engenheiro de aplicação, né? E depois da pós-graduação eu virei gerente de vendas. Exatamente por conta de estar preparado quando apareceu a oportunidade. E aí, eu enxergava, aí teve uma aluna lá que fez uma apresentação de como ia vender e tal, e eu olhei o caminho que ela fazia para realizar uma venda, e eu estava com a faca e o queijo na mão. Eu falei, não, o meu tem 2 passos para fazer a venda. O meu negócio tem 2 passos para fazer. Cara, fazer um caminho muito grande até chegar na venda. Então, ali onde eu fui enxergando, mudei o modelo de negócio da empresa, fiz, né, um novo modelo de negócio e consegui conquistar a gerência e depois entrar na sociedade da empresa. Você foi para a gerência antes ou depois do MBA? Da pós-graduação? Depois. Foi essencial. Você acha então que a pós-graduação te deu condições para um cargo de gerência? Hoje, você ter um cargo de gerência sem pós-graduação, é muito difícil. Só se a pessoa for muito autodidata, porque foi essencial. Para mim foi essencial. Esse background aí, né, da engenharia, você acha que ele te deu mais robustez na hora que você foi para um cargo de liderança, por exemplo, para um cargo administrativo? Sim. O engenheiro, vou falar algo um pouco polêmico aqui, né, mas todo engenheiro, eu acho que ele já é administrador, né? Então, né, pode gerar até um pouco de polêmica, mas porque o engenheiro ele aprende a lidar com números durante todo o curso. Então, quando você faz uma pós-graduação, que você vai entender a parte de gestão, fica mais fácil. Então, isso, a base também de engenharia foi muito boa para você conseguir enxergar os números da empresa e fazer os números aumentarem. E aí o conhecimento técnico, você fala de um produto técnico, você tem a gestão da parte numérica, e você conhece tecnicamente o desenvolvimento, eu uni as duas coisas para conseguir fazer a empresa crescer. Então, o que você acabou de dizer é: o engenheiro é um administrador, mas o administrador não é um engenheiro. Não é. Não é. Gente, não fiquem bravos com a gente, isso é só uma brincadeira. É uma brincadeira. Mas é um fato, né? É um fato por conta da análise numérica, né? Eu conheço várias pessoas que fazem. A mesma administração. Eu quero fazer faculdade de administração. Faça o curso técnico antes. Você vai ter base para ser menos difícil a faculdade também. Eu queria falar legal, cara, mas eu queria continuar ainda nessa parte que você virou diretor e sócio. Eu acho bem bacana. Tem uns detalhes, tem umas dicas aí por trás, né? Qual era como que você via, né, pelo que eu entendi, você virou sócio do seu ex-patrão. É isso aí. Qual foi a visão que você passou para o seu patrão que você poderia ser sócio dele? Porque não foi só você comprar. Não foi só a grana, com certeza não foi. Ele vendeu para você. Ele não vende para qualquer um, não tá ali a venda, ele vende para quem ele quer. Entendeu? Não foi. Como que você... Eu tenho uma filosofia, né, referente ao patrão, né? Para mim, o patrão tem que ganhar muito e trabalhar pouco. Para mim, a melhor forma de o patrão ficar viciado no meu trabalho e aí eu poder exigir uma série de serviços. E como eu faço isso? Trabalhando muito, sendo proativo e não deixando o cara tomando as decisões por ele. Queria saber de você, se você compartilha com essa minha ideia. O caminho de tornar sócio, né? Eu já mirei lá atrás, há 10 anos atrás, eu mirei. Você vê o período, né? Você já era gerente. Eu já era, há 10 anos atrás, eu estava indo para a gerência da empresa e aí eu mirei, né? No meio do caminho, eu também fiz um teste, eu empreendi, eu comprei metade de uma agência de publicidade e aí eu tocava, né? Então eu saía da empresa, ficava até 2, 3 horas da manhã, trabalhava de sábado e domingo na agência e trabalhava na empresa. Então, depois eu vendi essa agência, né? Mas foi uma experiência excelente para mim. Mas aquilo que você falou, eu sempre trabalhei como se eu fosse já o dono da empresa, sempre fiz isso. Eu sempre trabalhei como
se fosse dono da empresa. Eu acho que isso é um diferencial. A pessoa diz, tô trabalhando aqui, nossa, o chefe não veio hoje. Não, pelo contrário, sempre trabalhei como se eu fosse dono da empresa e sempre, principalmente no final, eu sempre me comportei, principalmente estando na gerência, como se fosse dono da empresa, principalmente em relação à parte numérica. Tá? Então, a parte de analisar número, analisar a lucratividade da empresa, ter um organograma da empresa bem detalhado do que cada um faz. Então, isso foi o diferencial para eu conseguir alcançar... Tudo na ponta da língua, né, Danilo? Tudo na ponta da língua. É isso aí. Não, número... Não tem como você ser empresário e você não saber o seu faturamento, a sua lucratividade... Seus clientes. Seus clientes. Você seus concorrentes. dorme e acorda com os números da empresa. Seus clientes, seus concorrentes. Concorrentes. Analisar o concorrente também é muito importante. Então é isso aí. Para alguém que está na sua posição hoje, né? Você tem uma história muito bacana, né? Você começou ali fazendo os cursos técnicos, tecnólogo, faculdade de engenharia. Você precisou fazer acontecer financeiramente para poder ter tido essas oportunidades e fazer elas valer a pena, né? Hoje você é diretor. Então, quem olha só você hoje, né, deu sorte. Olha só o cara, já, né, já começou como diretor. Caiu de paraquedas lá. E não, você construiu a sua carreira ao longo do tempo para poder chegar numa posição de diretor. Ainda tá galgando, ainda tá para cima. Sim. Para quem tá olhando a gente hoje, né, e fala, pô, bacana, cara, o Danilo hoje é diretor. Aí o cara fala... O que faz um diretor? O diretor fica lá sentado na cadeira dele, só mandando e-mail e mandando ordem para a galera. Eu queria que você contasse um pouco de como que é o dia a dia de um diretor que teve toda essa trajetória técnica, comercial e que agora tem um cargo de alta responsabilidade. Um dia a dia comum. A gente sabe que nem todos são iguais, mas o que é o dia... O que é o dia a dia comum de um diretor de empresa? Hoje, o diretor, a primeira coisa é que ele tem que montar uma equipe de líderes de confiança, né? Hoje eu tenho essa, né? E eu agradeço a minha equipe, né? Então tudo que a empresa conquistou não é o Danilo, é a equipe, né? Então eu falo muito, a gente depende muito de pessoas. Então durante um tempo eu troquei algumas pessoas e montei uma equipe legal de liderança. Então o que o diretor faz? Primeiro que ele vamos dizer assim, ele está na retaguarda da liderança, tá? Então a liderança está na linha de frente, então eu tenho lá o responsável da área comercial, o responsável da área técnica, o responsável da engenharia, o responsável da produção, o responsável do departamento financeiro. Então, eles sabem que podem contar comigo em qualquer situação, até situação pessoal. Essa é isso que eu ia falar, até a situação pessoal. Até a situação pessoal. Pode contar comigo. Não é ser pai. É dar o suporte. É dar o suporte. Não, realmente se importar, é isso que quer dizer. Se importar. Então, de forma sincera, de forma sincera. Empatia. Então, eu tenho bons líderes hoje. Eu agradeço a eles também, porque eu tenho bons líderes. Esse é o primeiro passo. E aí, o que o diretor faz? Ele trabalha na parte estratégica da empresa. Então, na parte numérica, que é para saber. Eu não posso saber que a empresa vai fechar negativo no último dia do mês. Então, já aconteceu. Então, eu visualizo a previsão ali. E são o quê? Os indicadores. Então, a empresa tem diversos indicadores. Quantos painéis eu vendi, o indicador de inadimplência. Então, isso é o que o diretor faz. Ele avalia toda a parte numérica, avalia mercado, avalia valor do dólar, avalia... Então, metas também, estratégias essa parte de estratégia de meta, então o gestor da área, por exemplo, da área de vendas, ele já sabe o que ele tem que fazer. E uma outra coisa importante, muitos números da empresa, que é uma deficiência de alguns gestores, é não querer passar os números da empresa para os líderes. Então, o líder, por exemplo, de vendas, ele tem que saber qual que é a lucratividade da empresa, porque ele tem que andar junto com você. Tá? Então, o líder do departamento financeiro ele tem que saber como funciona, tem que ter acesso à conta da empresa. Então, se você esconde muito isso, o seu líder não vai para frente. Você acha que então, eles dar autonomia. Você acha que eles escondem isso por medo ou falta de conhecimento? É por medo. Por medo, por não saber. Mas não pode saber que na conta da empresa tem X milhões de reais. Não. Quando você o tem número que ter uma pessoa ali certa de confiança. Confiança, né? Perfeito. Quando o número tá vermelho, todo mundo fica com medo. Mas quando tá verdinho, todo mundo mostra rápido. Mas os líderes são nossos olhos na empresa. Então, eles precisam enxergar isso. Obviamente, o cara chegar até essa informação, né, Danilo? Ele tem que conquistar uma confiança profunda, né? Perfeito. Tipo, de, sei lá, ir jantar com a sua família, algo... É isso aí, ele conhece. Você tem que... É um amigo. São amigos e pessoas que trabalham, que existe uma confiança Isso é muito legal. Grande. Isso é muito legal de uma empresa nacional e pequena. Ela pequena, né? Sim, pequena, comparado né? com a multinacional, somos pequenos. É a vantagem que é a famosa empresa familiar, mas com pensamento grande, um pensamento de crescimento, de competidor, realmente, né? É isso aí. Sobre empresa
empresas nacionais, né, que você está falando aí, que a gente tem muita empresa multinacional, no caso da sua, uma empresa nacional. É possível bater de frente com essa galera ou tem espaço para todo mundo? Tem espaço para todo mundo. Isso é outro ponto importante, né? Mesmo que no nosso segmento já nasceu inclusive uma outra concorrente, mesmo que nascesse 2, 3, o mercado é muito grande. A gente também observa que muitas multinacionais vêm para o Brasil, né? Porque o Brasil é um país extremamente promissor em relação principalmente à parte de engenharia, tecnologia. Então, eu vejo que tem espaço para todo mundo. Bacana. Olha, Edson, se deixar, a gente fica aqui com o Danilo aqui até a gente faz um novo podcast com ele no futuro, falando só da parte de liderança, legal, e diretoria, gestão, coisa. a parte estratégica. Eu achei bacana a gente falar bastante sobre essa questão do colégio técnico, né? Porque, mais uma vez, a gente ainda tem um estereótipo hoje, atualmente, no Brasil, de que o cara, quando ele vai para engenharia, 18, 19, 20 aninhos, vai direto, sai do colégio, faz um cursinho, vai para a faculdade e acha que aquilo já é o caminho do sucesso. E não, você está trazendo aqui uma abordagem diferente para a gente, né? É uma capacitação técnica prévia para poder ganhar robustez e analisar de fato se é aquela carreira que ele quer seguir. Isso. E quando ele segue de fato, ele está bem melhor preparado. Eu posso falar que o curso técnico antes é um atalho, tá? Eu falo de um atalho. É um atalho. É um atalho. Porque depois você fica muito tempão... Se eu soubesse disso, eu teria feito. Se eu tivesse essa dica, juro por Deus, eu teria feito. Espero ajudar, porque quem está fazendo o curso técnico, então você que está aí nos assistindo e quer fazer o curso técnico, faz isso. Experimenta. Tem a questão de experimentar e você gostou, ele é um atalho para que no futuro você seja bem sucedido. Até para poder queimar umas disciplinas da faculdade e não ter que ficar mais 5 anos. Assim, eu achei muito legal também a forma como você falou que na hora de entrar na empresa, tem que saber chegar, tem que esperar a sua vez. A parte de liderar, que você realmente tem que se preocupar de forma sincera com os seus colaboradores. Isso é bem legal que você falou, da confiança. Sempre. Uma dica que eu dou também, tá? Sempre, quando aparece uma oportunidade na empresa, você tem que estar preparado antes. Isso é importante, tá? Olho aberto. Olho aberto. Então, assim, agora o gerente de vendas saiu, eu vou fazer Não existe isso. Você tem que estar preparado para a oportunidade antes que ela apareça. Isso não é puxar o tapete, isso não é nada de forma alguma. Você tem que estar preparado. Preparar esperto. Tá? Então, na ordem da empresa foi isso. Eu estava preparado, tinha acabado de fazer a pós-graduação, tinha feito um novo plano de negócio usando a empresa como modelo, né, como referência, e aí apareceu a oportunidade. A hora perfeita nunca vai existir. Você tem que estar sempre preparado para a hora que a oportunidade aparecer. Pode ser que eu apareça naquele momento, pode ser que demore 5 anos, 7 anos, 2 anos. Pode ser que apareça em outra empresa. Tá? Eu quase saí também da empresa. Hoje eu tive a oportunidade de entrar na sociedade, mas já aconteceu também, de receber proposta e tal. Mas às vezes não é numa empresa, pode ser em outra também. Danilo, fazer algumas perguntas aqui, até para a gente poder finalizar, né, o papo. Ótimo, cara. Parabéns pela sua trajetória. Obrigado por ter aceitado vir conversar com a gente aqui, com a turminha que está assistindo a gente. Me fala uma coisa, se você pudesse deixar alguns conselhos, né? Você deu vários aqui durante a conversa, né? Uma das perguntas, o que você teria feito diferente do que você fez e você pudesse falar com o Danilo passado? Cara, eu trocaria isso e aí passar para a turma da gente aqui. Eu acho que o principal, né, que eu faria, algo que eu não fiz, foi ler livros, né? Eu acho que quando eu era jovem eu não tinha maturidade para poder, quer dizer, não estava nem aí, né? Então, eu falo que o livro, ele são receitas, né? Então, você pega vários ingredientes de vários livros e monta a sua receita. Então, é algo que quando você é mais jovem, você não tem essa... Você teria lido mais. Teria lido mais. Legal, obrigado. E o que você pretende fazer no futuro? Como é que está o futuro? O futuro está bem promissor, né? A gente pretende investir, já abrimos uma outra empresa, a gente vai investir em outra empresa e o céu é o limite. Pessoal, muito obrigado, Danilo, muito obrigado. Vamos agora falar dos nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Vou passar aqui para o Leandro. Leandro, fala aí da Mônica Villani Advogados. Gente, vou falar um pouco aqui da Mônica Villani Advogados. Ela é uma parceira que acreditou no começo desse projeto. Então, olha, a Mônica Villani Advogados ela é um escritório especializado em direito digital e direito empresarial. @Mônica Villani Advogados lá no Instagram, vocês podem seguir ela, tem muito conteúdo que complica o direito para todos. Sabe aquele juridiquês que você está acostumado com um advogado falando depende?
A Mônica fala de um jeito diferente, onde qualquer um de vocês consegue entender. Então vai lá, @MônicaVillani Advogados no Instagram, segue ela lá para mais dicas, gente. Obrigado. E a outra empresa, uma empresa muito boa e conceituada no mercado, uma empresa de engenharia e consultoria voltada para elevadores, né? Uma empresa que faz projetos, laudos, pareceres técnicos, Pavuc Engenharia. O diretor dessa empresa é muito bom, excelente profissional e muito ético e faz um trabalho com maestria. Então, Pavuc Engenharia para você que conhece algum síndico, para você que quer entender um pouco mais de elevadores, quer entender um pouco como funciona esse mercado, pode seguir nas redes sociais, pode chamar Pavuc Engenharia e Consultoria, galera. Então é isso aí. Brigadão, meu irmão. Valeu, Edson. Obrigado. Viu? Obrigado, Danilo. Muito obrigado. Obrigadão pelo convite mesmo. É uma experiência nova, né? Tá falando aqui com vocês, mas gostei muito. Legal. Obrigado, gente. Valeu. E, gente, a gente na semana que vem com mais um convidado. A gente vai continuar nessa pegada aqui de trazer sempre um especialista de uma área diferente para a gente contar como é que é o dia a dia dessas pessoas, o que elas fizeram para poder entrar na área onde elas estão, como que foi a migração delas à faculdade de engenharia e explicar um pouco para você que está aí na faculdade, está querendo entrar no curso, acabou de sair, e agora, cara, o que eu faço? A gente trouxe aqui o Danilo, que contou muita história bacana pra gente. Semana que vem tem mais. Certo, Edson? Certo, meu irmão. Valeu. Obrigado, turma.